A maioria dos casais não vive o caos financeiro por falta de dinheiro. Vivem isso por falta de organização e clareza das suas finanças. Onde não existe uma regra, onde não existe um padrão de organização financeira, o dinheiro governa a vida de um casal. E quando o dinheiro manda, o casal está sempre em conflito e sempre vivendo brigas. E se vocês querem viver uma nova realidade financeira a partir do próximo ano, eu quero deixar para vocês aqui, sem romantismo, sem improviso, 5 regras aplicáveis à realidade financeira do seu casamento, para que você se organize, tenha clareza e consiga alcançar os seus objetivos financeiros em 2026. Se você não me conhece, eu me chamo Vinícius, sou mentor financeiro de casais, casado com a Ana Paula, pai da Manuela, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Aqui nós ajudamos casais a transformarem a sua realidade financeira através de um bom diálogo, planejamento financeiro com estratégia, investimento com propósito e essa construção de uma vida financeira saudável para o seu lar. Queremos convidá-los a fazer parte desse movimento conosco, se inscrevendo no canal, ativando o sininho se você deseja receber conteúdos com essa intenção, com esse propósito de edificar o seu relacionamento. Este será um vídeo 100% prático, mostrando a tela do computador para que você veja exatamente o que fazer e como aplicar isso na sua realidade financeira, para que vocês vivam essa nova realidade a partir deste encontro. Nos vemos então de frente para o computador, mostrando para você exatamente como tem que aplicar os 5 passos para a organização financeira. Essa será a plataforma que nós vamos usar para aplicar de forma prática as 5 regras de organização financeira do seu casamento. Um ponto importante que eu quero deixar para você como conceito é a diferença entre controle e governo. Não tem como controlar todos os fatores sobre a vida financeira. Não tem como controlar uma mudança de emprego, seja uma demissão, uma mudança voluntária, a necessidade de cobrir custos extras que surgiram dentro de casa, imprevistos, mudanças que podem ocorrer geograficamente, questões de saúde. Não tem como controlar tudo relacionado à vida financeira de um casal. Vocês precisarão lidar com desafios conforme eles vão acontecendo, se acontecerem ao longo do seu mês. O ponto é, quando esse desafio surge e vocês estão governando sobre o dinheiro, que esse é o grande ponto de diferença, vocês conseguirão lidar como casal com muito mais maturidade, com muito mais sabedoria, com muito mais tranquilidade com os problemas, desafios e oportunidades que podem surgir ao longo do mês e ao longo do ano na vida de qualquer casal. Por quê? Um casal de governo, ele tem clareza do quanto ganha, do quanto gasta, aonde gasta, quanto investe, aonde investe, tem propósito, tem governo sobre o que está na nossa gestão. Então, o que está sob a minha gestão eu controlo. Por exemplo, quanto eu vou gastar com comida, quanto eu vou gastar no mercado. Isso eu controlo, porque está sob o meu domínio e a minha gestão. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Só que os imprevistos e outros fatores que são externos e podem ocorrer, eu não controlo. Então não tem como carregar esse fardo de controle de todas as coisas, porque não é possível. Então tragam essa leveza para o relacionamento. A nossa principal responsabilidade é governarmos sobre tudo aquilo que está sob a nossa responsabilidade. E aí sim, quando qualquer circunstância externa acontecer e chegar à nossa casa, estaremos alinhados como casal, estaremos juntos como casal, sabendo exatamente qual é a nossa relação com o dinheiro e a nossa situação financeira para lidar com qualquer desafio que possa aparecer. Vamos definir então aqui o nosso primeiro ponto importante. Olha só, na nossa perspectiva aqui, eu tenho um orçamento financeiro de uma família que ganha R$8.000 e gasta R$8.000. Então eles ganham e gastam exatamente tudo o que recebem e fazem de dinheiro todos os meses. Então o primeiro ponto importante de uma organização e de um planejamento financeiro é que vocês definam uma meta de aumento de receita. Minimamente, o valor de receita de vocês precisa aumentar anualmente, o que é o preço de inflação. Vamos imaginar aqui 10% de aumento de ganho naquilo que são as receitas de vocês. Porque se eu mantenho o padrão de ganhos, os gastos naturais do estilo de vida de sobrevivência naturalmente,
está aumentando. Então eu não aumento renda, mas aumento gastos, o que naturalmente vai trazendo uma balança desigual e devagarzinho, aos poucos, vocês vão entrando no endividamento com as coisas básicas e simples do dia a dia. Uma outra guerra que os casais entram é a questão gasto e ganho. Nossa, eu tenho tanta necessidade, tanto desejo e o nosso dinheiro não dá. Então, ter um plano estratégico para aumento das suas rendas é fundamental. Então, se você observar aqui na ferramenta, ó, a renda principal aqui, a renda número 1 do marido é R$4.000 e da esposa, do cônjuge aqui, R$4.000 também. E existe uma provocação aqui, ó, de outras fontes de renda, que podem vir de aluguel, de rendimento, de renda extra, de produtos e serviços que você faça e venda no seu próprio ambiente de trabalho. Mas é muito importante que fazer mais dinheiro esteja dentro do treinamento de vocês como casal. Não deixem para fazer isso só quando o desemprego chegar, só quando a falta da renda acontecer, um acidente, uma incapacidade, uma demissão. Não deixem para treinar essa habilidade de fazer mais dinheiro só quando estiverem em dificuldade. Aproveitem a maré mais calma para justamente trabalhar essa perspectiva de aumentar as rendas, produzir uma nova fonte de renda. Talvez através disso você descubra novos talentos, novas oportunidades, novas profissões, conheça novas pessoas, expanda não só a sua mente, como seus negócios e uma visão de receita e recursos para dentro da sua casa. Então, fazer mais dinheiro é um dos pilares dessa organização financeira, de uma saúde financeira de uma casa, que traz muito mais tranquilidade. Porque se eu faço mais dinheiro do que eu gasto, eu tenho uma margem muito interessante, que eu vou construir minha reserva, que eu vou investir para os meus propósitos, que eu vou usar para desfrutar e usufruir com a minha família ao longo do mês. Fazer mais dinheiro não faz mal a ninguém. O ponto é, sejam estratégicos nisso. Definam uma meta, vamos fazer R$500 a mais esse mês, começando vendendo as coisas que estão paradas dentro de casa. Uma meta de R$500, os dois juntos, anunciando no WhatsApp, anunciando no desapego, anunciando as coisas que estão em casa, levantando esse recurso para uma necessidade, para o início de uma reserva, para começar a ver o dinheiro entrando além daquilo que vocês já fazem de forma padrão e natural todos os meses. Esse é um ponto que eu quero deixar para você de provocação. Fazer mais dinheiro não faz mal a ninguém. Todo casal precisa treinar essa habilidade de abrir novas fontes de renda, porque isso traz tranquilidade para o lar. Se eu perder uma fonte, eu tenho a outra da esposa ou a do marido acontecendo ali complementarmente, mas eu tenho outras fontes de renda também entrando na saúde financeira da casa, o que traz alívio, traz tranquilidade, traz mais comodidade para lidar com as contas do dia a dia, com o possível imprevisto. As coisas ficam mais tranquilas quando vocês começam a fazer mais dinheiro, e a partir dessa dica de fazer mais dinheiro e com a organização que você vai construir nesse vídeo, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil, porque o dinheiro vai entrar e não vai se perder. Com a organização financeira, entra mais dinheiro e ele agora está organizado, com destino, com propósito, e você sabe exatamente para onde vai esse dinheiro e ele não vai se perder na sua vida financeira. Segunda regra importante nessa organização financeira. Cada pessoa no casamento, tanto o marido quanto a esposa, possui individualidades. E muitas vezes brigamos no relacionamento porque fazemos um juízo de valor sobre o que é importante para o outro em relação ao gasto. Só que isso não deveria acontecer dentro do relacionamento. Porque a minha história é diferente da minha esposa. O que é importante para ela talvez não seja importante para mim. A necessidade dela é diferente da minha necessidade. Logo, a maneira como eu penso e gasto meu dinheiro é diferente da minha esposa. E tá tudo bem, essas diferenças fazem parte da construção da nossa casa e da nossa história. O que é importante acontecer no orçamento financeiro de vocês? Definam um percentual de gastos que cada um possa fazer sem ter que prestar contas, sem ter que pedir autorização, um gasto livre. Então imagine que dentro desse orçamento aqui de R$8.000 para cada um, nós tenhamos aqui, dentro dessa perspectiva de R$8.000 para cada... Dentro dessa perspectiva de R$8.000 de renda e receita, vocês definam aqui que cada um pode gastar R$500 individualmente.
Então vai ser o gasto que a mulher vai fazer com sapato, com joia, com salão, com uma saída com as amigas, um spa, o que é importante para ela, para a paz de espírito, para aquilo que é importante para sua esposa. E o homem vai gastar com futebol, com carro, com videogame, com o que ele quiser. R$ 500 cada um tem a liberdade de fazer o gasto dentro daquilo que é saudável para uma vida de casado, sem ter que ficar prestando conta, sem ter que ficar justificando o porquê fez esse gasto. Isso respeita, esse tipo de regra respeita a individualidade e traz também para o casal essa perspectiva. Hoje nós podemos gastar R$ 500 dentro das nossas individualidades. E se eu não gastar esse recurso, eu posso acumular para o próximo mês, eu posso usar em favor da família, mas é uma decisão pessoal. É importante que o indivíduo seja valorizado nas finanças, porque o esforço dos dois está sendo empenhado para construir essa renda. O empenho dos dois, seja uma pessoa que talvez esteja em casa, trabalhando em casa, não fazendo uma renda ativa, mas trabalhando em casa, essa pessoa tem que ser valorizada pelo seu esforço, que é um trabalho infinito. Então, se tem essa regra de gasto com a individualidade, uma parte do orçamento separando isso, traz para o indivíduo o seu valor, a sua disponibilidade de recursos para fazer o que quiser com essa parte do recurso dentro do orçamento. Então, se existe essa clareza, isso traz muita tranquilidade, porque o casal olha e fala, eu posso gastar 500, e se eu achar que é baixo esse recurso, se eu achar que esse recurso é insuficiente, eu vou olhar então para a minha receita. Se eu quero aumentar esse meu gasto com a individualidade, que eu tenho desejos, necessidades que são maiores do que o valor que eu posso gastar hoje no nosso orçamento, eu vou trabalhar com mais intencionalidade o aumento das minhas rendas para que eu tenha maior disponibilidade de gastar com as coisas que eu gostaria de gastar, certo? Então a regra é, definam um percentual daquilo que vocês fazem de dinheiro hoje para respeitar as individualidades de vocês. Todo o restante do recurso da casa nós vamos direcionar agora com outros objetivos, mas agora já existe a mesada de cada um, ou o salário de cada um, como vocês quiserem chamar, mas o dinheiro do casal para cada um gastar com a sua individualidade. Regra número 3. E antes de deixar essa regra para você, eu vou deixar para você aqui um vídeo falando sobre organização financeira também, um complemento desse vídeo, fazendo essa mesma aplicação dentro de um Excel, com outras ferramentas para ajudá-los nessa construção financeira do seu 2026, dos próximos anos do seu relacionamento. Terceira regra, definam objetivos claros e metas claras, tendo uma ordem de prioridade de vocês. Perceba que um casal, quando está junto, ele une forças e quando eles estão juntos no mesmo objetivo, fica mais leve para os dois. Mas é importante que vocês definam objetivos claros. Primeiro objetivo de sugestão que eu deixo para você é a construção de uma reserva de segurança. Então observe aqui, ó. Nessa tela, nós temos objetivos de vida. Objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são os sonhos que nós queremos realizar para de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos e acima de 5 anos? Eu vou escrever isso no papel. Quais sonhos, quais objetivos eu quero alcançar nos próximos anos? Eu tenho uma lista de sonhos, uma dream list, objetivos e sonhos que eu quero alcançar nos próximos anos. E aí eu faço essa lista, cada um fazendo a sua lista, eu vou chegar numa ordem de prioridade. Qual é a prioridade de vocês? Qual sonho estará na frente? Ou qual sonho vocês vão se empenhar em realizar juntos para depois olharem outros objetivos, avançando? Ou vocês conseguirão colocar energia em 2 objetivos ao mesmo tempo? De acordo com a renda de vocês, vocês precisarão tomar essa decisão. Nós conseguimos focar em mais de um objetivo por momento, ou teremos que focar em apenas um, colocando força e energia até concluirmos o primeiro objetivo e irmos para o próximo. A depender da renda, não faz sentido você ficar pulverizando, colocando R$ 100 em cada objetivo. Concentre energia, concentre recursos em construir um patrimônio para que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês com muito mais tranquilidade. Mas antes de pensar em grandes sonhos, em grandes construções, é preciso pensar na proteção financeira de vocês. Onde está essa proteção? Aqui na reserva de segurança. Aqui está como reserva de emergência, mas eu gosto de chamar de reserva de segurança, porque é essa reserva que vai proteger os sonhos de vocês.
É a reserva que vai proteger esses objetivos de longo prazo. É a reserva que vai proteger vocês dos imprevistos do curto prazo no dia a dia. Então isso tudo é fundamental. Então definam um primeiro objetivo como casal, por exemplo, uma meta de terem 3 meses de reserva de segurança. Como eu faço esse cálculo, Vinícius? Para ficar bem simples e simplificado, faça o cálculo da reserva de segurança com base na sua renda. Se vocês ganham R$ 8.000, a reserva de segurança de vocês seria 3 vezes 8. 3 vezes 8, R$ 24.000, 3 meses de reserva. Por quê? Se eu faço com base na minha renda, eu tenho uma margem de disponibilidade, porque com a minha renda eu pago todos os meus custos e ainda me sobra um valor disponível. Então assim, foca no primeiro mês de reserva, no segundo mês de reserva, e aí sim, quando vocês estiverem com uma reserva financeira trazendo paz mental e segurança financeira para vocês, vocês avançam para objetivos maiores, aí pulverizando um pouco mais o recurso e a disponibilidade de vocês. Então definam metas claras e ordem de prioridade para alcance desses objetivos, para vocês colocarem força e energia em objetivos juntos, com um só propósito e uma só visão como casal. Nosso quarto objetivo como casal: definam um percentual de investimento mínimo todos os meses. Se vocês não fizerem essa definição de investimento mínimo, vocês possivelmente ficarão negociando, estarão ali, quando o recurso entrar, desejando outras coisas, e o investimento geralmente vai ficando por último na sua lista de prioridade, porque as necessidades e os gastos são muitos. Mas a grande verdade é que o nosso cérebro funciona de acordo com a nossa disponibilidade. Se eu tenho R$ 10.000 para gastar, eu arrumo maneiras e formas de gastar R$ 10.000. Se eu tenho um limite de 8, R$ 10.000, é natural que eu comece a usar 1, 2, 3 mil de limite, daqui a pouco eu esteja usando 8, R$ 10.000 de limite, porque eu vou usar conforme a disponibilidade. Se eu invisto antes de pagar as contas, antes de olhar outras coisas, eu estou tirando esse recurso do meu campo de visão e da minha disponibilidade. Consequentemente, eu começo a ter um recurso menor disponível, mas eu começo a configurar a minha mente a lidar com uma administração e gestão financeira com esse novo recurso. Imagine que seu chefe hoje, por exemplo, chegasse a você e falasse que você vai ter uma redução salarial de 20%. Como você faria na sua casa? Você teria que rever os seus custos, rever o seu estilo de vida para então adaptar a sua nova renda ao seu estilo de vida. Quando você começa a investir, coloca essa regra de percentual de investimento, você tem um padrão, você tem uma constância, você é constante nesse processo de investir, que é isso que trará o resultado no longo prazo de vocês como casal, e isso vai trazer tranquilidade financeira para vocês como casal e como família. Então, novamente, observe que aqui nós temos um objetivo. Temos R$ 7.500 aqui investidos na nossa reserva de segurança e a nossa meta é de R$ 60.000. Então eu tenho um alvo a ser alcançado e eu sei que constantemente eu estou investindo e naturalmente eu estou alcançando esse meu objetivo financeiro de investimento. O que faz com que eu alcance os meus objetivos financeiros é essa constância no longo prazo. Olha esse cálculo, por exemplo, de investimento para a aposentadoria. Essa pessoa, para se aposentar, precisaria investir R$ 1.500 por mês para se aposentar no futuro. Olha só, é a constância de investir de hoje até os 65 anos de idade que vai me dar a qualidade de vida que eu desejo com 65 anos de idade. Prudente, matemático, constante e com muita disciplina. É isso que traz o resultado financeiro, a realização de sonhos na vida de um casal. E se nesse meio do caminho entrar mais recurso, novas ofertas, bonificações, PLR, vendas, aumento de faturamento, tudo isso vai potencializar e acelerar aquilo que vocês já estão construindo constantemente, mensalmente. Então a nossa quarta regra é: definam um percentual de investimento todos os meses de maneira rigorosa e religiosa. Um percentual que vocês não vão negociar, vão apenas investir todos os meses. Nossa quinta regra vai falar sobre gestão eficiente de gastos. Perceba, vocês se dedicam muito, vocês trabalham muito, é muito suado o recurso que vocês trazem para dentro de casa. Exige o seu tempo, exige a sua distância da família, de casa, sua ausência física, mental, dos ambientes familiares, para que você conquiste esse recurso e traga essa provisão para dentro de casa. Contudo, nós muitas vezes não valorizamos a maneira como gastamos. Então, assim, investimos um tempo enorme na conquista e um tempo extremamente rápido para gastarmos aquilo que nos custou muito
para conquistar. Fazer uma gestão de gastos não é apenas uma questão de controle, é uma valorização do seu tempo, é uma valorização da sua entrega, do seu esforço em conquistar esse recurso. Precisamos gastar de maneira inteligente e eficiente os nossos recursos, precisamos negociar, precisamos pedir desconto, precisamos fazer boas negociações com o nosso recurso, precisa ser uma cultura dentro de casa. Então, olha só, quando nós falamos de gestão de gastos, a primeira regra é: faça um downsizing, que é olhar sua estrutura de custos fixos e variáveis hoje e aplicar uma redução de custos, porque naturalmente, conforme o tempo vai passando e a vida vai passando, nós vamos acumulando débito automático, serviços, produtos que nós compramos em assinaturas, modelos automáticos, que nós temos um débito na conta hoje, serviços que não utilizamos, débitos que nos cobram, nós não temos o serviço de fato. E tá tudo bem, em algum momento você teve esse gasto na sua vida, mas hoje, faz sentido manter toda a estrutura de custos que você tem hoje? Na empresa não funciona assim, na sua casa também não deve funcionar assim. A cada 3 meses, a cada 6 meses, faça essa revisão dos seus gastos para que você consiga acessar esse lugar onde você vai ter uma estrutura mais enxuta, gerando dinheiro dentro do seu orçamento. Olha só, essa família, ela ganha 8 e gasta 8. Só que ela já definiu que ela vai ter R$500 para cada um nas suas individualidades. E já definiu também que ela vai investir 10% ao mês. Então nós precisamos gerar de recurso aqui uma disponibilidade de R$1.800 por mês. Essa é a missão. Como eu faço isso? Um downsizing, reestruturando os meus gastos, eliminando o que não serve mais, reduzindo o que eu tenho hoje, se for possível, e negociando aquilo que são os gastos atuais. Um outro ponto fundamental: definam orçamentos saudáveis. Olha só o que acontece com essa família. Ela gasta R$4.000 de custos variáveis ao longo do mês. Quando nós abrimos os custos aqui, ó, tem restaurante, assinatura, serviços, compras. O que nós faremos aqui? Vamos sair cortando tudo para fazer sobrar esse dinheiro? É impossível. É impossível, não tem como romantizar isso. Então corta tudo isso, corta... Não, isso aqui é o estilo de vida. Isso aqui é o que traz alegria, é o que traz a pizza de noite, aquele descanso, aquele momento em família. Tem que ter. Só que tem que ter dentro do que é saudável, de um limite que faça com que vocês alcancem outros objetivos também. Então vamos imaginar aqui, ó, que essa família definiu que hoje gasta R$1.500 por restaurante, eles já sabem que gastam esse valor por mês de restaurante e comida fora, e eles vão definir aqui um orçamento de R$800. R$800 vai ser um novo orçamento para essa família. Eles vão definir também aqui uma redução nesses serviços, como Spotify, Netflix. Eles vão fazer uma redução de anuidade, serviços, tarifas. Eles vão fazer uma redução no pedido de iFood, Mercado Livre, Shein, Shopee. Eles vão limitar o que são os serviços e online, os serviços e gastos online que eles possuem hoje, limitando aqui a R$600. As compras que eles fazem na internet, outros gastos com eletrônico, itens pessoais, eles também farão um ajuste aqui. Não vai reduzir tudo, vai limitar para R$700. Vamos reduzir R$300 disso. E agora, presentes e doações, nós vamos tirar e vamos fazer uma meta de R$300 aqui de presentes e doações por mês. Perceba, eu mantenho um padrão de vida, só que agora eu tenho outros objetivos maiores. Eu preciso alinhar as minhas finanças a estes objetivos maiores. Então aqui eu defino metas de gastos. Olha só o que acontece. Com essa ação que nós tivemos, de ajustar apenas os gastos variáveis que essa família tem, nós já conseguimos gerar uma economia de R$1.600 por mês. R$1.600 por mês. Basicamente, os R$800 estão garantidos de investimento mensal da família e um percentual do casal já está garantido também. Precisamos economizar mais R$200 do que fazemos de dinheiro hoje para alcançarmos o nosso objetivo. Então aqui, a redução de gastos ela é estratégica para alcançar os objetivos da casa da família. Eu não corto por cortar. Eu não deixo de gastar simplesmente por uma vaidade, é porque tem estratégia. Eu deixo de gastar porque eu quero alcançar algo ainda maior e por conta disso eu deixo de gastar. Faz sentido? Fez sentido para vocês? E olha só, o casal precisa agora ter atenção nisso. Por exemplo, ele gastou com um restaurante, tem uma meta de R$800. Conforme vocês forem gastando dos R$800 que vocês possuem para restaurante, vai reduzindo,
vai tirando dos R$ 800, vai anotando para que vocês mantenham uma gestão financeira. Por quê? Se houver gestão financeira do que foi acordado, do que são os orçamentos, certamente vai sobrar R$ 1.600 por mês para vocês terem disponibilidade e liberdade de investir e gastar com as individualidades do casal. Então aqui foram as 5 dicas para vocês organizarem as finanças de vocês. Definam um aumento de receita estrategicamente. Definam quanto vocês vão gastar com as individualidades de vocês. Tenham metas claras de investimento, metas claras de objetivos financeiros. Definam um percentual por mês mínimo de investimento e façam uma boa gestão dos seus gastos. Isso vai fazer com que vocês prosperem, se organizem e avancem financeiramente como casal. Fez sentido para você esse vídeo? Eu curti demais compartilhar com vocês, mostrando de forma prática e exemplificando para vocês tudo que nós falamos. Para encerrarmos esse vídeo, me deixe saber nos comentários se fez sentido para você. E eu vou te pedir, se inscreve aqui no nosso canal e assiste esse vídeo aqui sobre a organização financeira complementar que vai te ajudar nessa jornada.